Em relação a isso, há um perigo aí de uma inadimplência exacerbante? Como é que o senhor vê uma situação como essa, uma inadimplência exorbitante no país e que possa aí atrapalhar os rumos da economia? Eu talvez eu não veria como no caso dos Estados Unidos, né, que lá eram com bens móveis, né, imóveis, que já comprometiam realmente uma grande parte da renda por um longo período, mas a classe C, hoje principalmente a questão da dívida no cartão de crédito, algumas vezes a inadimplência no carro, coisas que, lógico, não são fáceis de se fazer, mas com pouco de esforço se devolve o carro, anda no tempo de ônibus, renegocia a dívida do cartão, pega-se um consignado no banco e aí as pessoas até conseguem, de uma certa maneira, empurrar. Então eu não vejo um abismo assim tão grande à frente, não. Aliás, qual é a dica para esse consumidor para não se endividar? Como é que deve agir um consumidor para não entrar aí num buraco negro? Isso é bastante difícil, até pela exposição que nós temos e pela motivação do consumo, né? Que hoje cada vez mais nós somos expostos aí à tentação do consumo. Então o principal, eu acho que é mais psicológico do que outra coisa, é a questão do consumo mais consciente. Será que eu preciso daquilo nesse momento? Eu, por exemplo, tenho uma dica, ou algo que eu uso sempre, é que eu nunca compro na hora. Eu sempre volto para casa, e aí se realmente eu quiser mesmo no dia seguinte eu vou e compro. Em geral eu não volto. Isso é até um fato que quando você entra na loja, o bom vendedor não deixa você sair. Porque se você sai, dificilmente você volta. Mas aí precisa ter um consumidor difícil também, como o senhor. Um consumidor menos difícil, na verdade, né? que ainda consiga ser aí, conquistado para ficar na loja. Mas essa é realmente a melhor forma para fugir aí do endividamento. Porque muitas vezes a pessoa vai ao local e compra por impulso. Às vezes nem precisa. Não é um item que ela tem necessidade, mas aí a propaganda, enfim, todo aquele aspecto que leva ao consumo acaba gerando aí esse impulso para o consumidor. Até porque, se nós formos olhar por esse lado, existe na teoria do comportamento do consumidor, quanto maior o valor do bem e maior o envolvimento emocional, mais você pesquisa. Então, dificilmente alguém vai comprar uma casa, um apartamento na primeira visita ou do primeiro imóvel que ele veja. É a mesma coisa, talvez, com um carro, um plano de saúde, um advogado ou um hospital que ele precise. Então, são decisões que ele pensa um pouco mais. Né? Já as decisões, o consumo por impulso, como você mencionou, às vezes a pessoa está passando aí na Paulista, gostei, compra uma coisa aqui, uma coisa ali, a hora que ele soma aqueles pequenos gastos no fim do mês, isso pode gerar um rombo considerável aí no orçamento. E como é que as empresas têm utilizado o marketing para chamar a atenção desse novo consumidor da classe D? Da classe D, se nós olharmos o composto de marketing, que são os 4 P's de marketing, o preço, produto, promoção e o ponto de venda, na questão do preço, elas estão modificando produtos, reposicionando produtos, criando produtos com volumes menores, ou mesmo comprando empresas que atendam já esse público. Um caso interessante é a PepsiCo, que para entrar nesse nicho, ela comprou aquela empresa de salgadinhos Lucky, que tem aqueles salgadinhos fofura. Então ela conseguiu realmente entrar nesse nicho, que são salgadinhos grandes, exatamente porque a classe D, em geral, ela não come sozinha, ela compartilha, e com preço baixo. Outras empresas também, principalmente a pessoal de bebidas, hoje existem refrigerantes de 3 litros, 3,5 litros. Eu não compro, porque na minha casa dificilmente eu vá consumir 3 litros. Mas esses refrigerantes são muito consumidos, principalmente pela classe D. Porque as famílias são grandes, não raro elas convivem no mesmo terreno, né, onde se constrói 2 ou 3 casas, e muitas vezes você abrir o refrigerante, compartilhar, eles costumam chamar as pessoas. Então aquilo é um momento para... Isso seria muito na questão do produto. Né? Na questão do preço, como nós falamos, produtos mais competitivos, e para isso as empresas muitas vezes usam uma logística reversa, que nós chamamos. Na faculdade nós aprendemos que um preço é formado pelo custo fixo, mais custo variável, mais lucro, se chega então no preço final.
Para a classe D, muitas empresas começam com o preço final e daí elas vão para trás. De que maneira, eu posso para produzir esse produto nesse preço? Porque acima desse preço, a classe D não paga. Sem perder a qualidade, sem perder alguns aspectos importantes. Então, eu tenho que trabalhar logística, tenho que trabalhar novos materiais, matérias-primas, para poder atender esse público na questão do preço. Nós estamos recebendo nos estúdios da Jovem Pan Online o professor Marcos Morita, especialista em marketing, também em economia, falando aí sobre a ascensão desta nova classe social do país, a classe D. Agora, professor, o senhor tocou até num ponto importante em relação a essa questão. Então, a classe D acaba dividindo as coisas. É um momento, então, um novo momento para chamar os amigos, até uma questão até social, essa ascensão da classe D? Isso é um fato até interessante, que muitas empresas não conseguiam atender esse público da classe D. Por quê? Porque elas estavam acostumadas a atender o público da classe A e B, no máximo. Que, além do perfil diferente, o modo de consumo dessas pessoas é diferente. Então, muitas empresas acabaram por enviar seus executivos, por criarem grupos globais para poder entender essa classe. Então, há empresas aqui no Brasil que criaram projetos dentro de comunidades e empresas multinacionais que estudaram países como Brasil, Indonésia, China, Índia, para tentar entender quais as similaridades desse público. Nesse caso, por exemplo, do compartilhar, isso é algo que eles descobriram, que as pessoas da classe A e B cada vez mais compram produtos menores, ou até individuais. Hoje há muitos produtos congelados de uma porção. Hambúrgueres, que você coloca no micro-ondas, é um só, ou seja, produtos com maior valor agregado, com maior praticidade, por exemplo. Já a classe D, não. Eles descobriram nessas pesquisas que, em geral, eles compartilham. Compartilham e costumam chamar outras pessoas que moram perto para tomar um guaraná, por exemplo, que para nós é algo corriqueiro. E antes essa classe era relegada pela sociedade e deixada de lado. Até mesmo o próprio mercado não deixava essa nova classe entrar, até mesmo porque não havia a condição financeira. Hoje não, hoje mudou então essa questão, o mercado está até mesmo chamando e vendo este novo público como uma grande oportunidade. Eu diria, por exemplo, hoje grande parte dos segmentos, tirando raras exceções, eles estão com dificuldades nos seus faturamentos, que ano passado foi um ano muito bom, então o planejamento desse ano se colocou um crescimento forte, o que não está ocorrendo esse ano. Então muitas empresas, até para fechar o número do ano, o número do mês, o trimestre, procuram outras maneiras, outros públicos. E a classe D, então, tem se mostrado um público interessante. Até para as empresas tradicionais conseguirem cobrir essa diferença aí deixada pela queda de consumo das outras classes. E atualmente isso está até sendo retratado, a própria novela das 8 da TV Globo, a Avenida Brasil, o próprio autor, José Emanuel Carneiro, ele ressalta exatamente isso, que é uma nova classe que precisa ser vista porque já está nos olhos de toda a sociedade, enfim, e até mesmo do mercado brasileiro, da economia brasileira. E é isso mesmo, é esse o novo retrato do país. Perfeito, eu acho que, como você bem mencionou, não só na parte econômica, mas também na parte cultural, na parte, sem questionar a qualidade da música, ou a qualidade do vídeo, ou do áudio, ou do que seja, mas essa classe realmente, ela hoje está inserida totalmente aí no perfil brasileiro. E onde é que vai parar aí esse movimento da classe D? Ou seja, vai continuar em expansão e esses novos membros da classe D vão chegar até a classe C vai ser expandida? Como é que vai ser esse novo perfil aí nos próximos anos? Eu espero que a sua conjectura esteja certa. Que essas pessoas hoje da classe D consigam subir, até porque hoje a estrutura do país ela já não é tão piramidal como era antes, com muitos ricos e poucos pobres, apesar das diferenças. Hoje ela é mais um losango, com a classe C um pouco mais bojuda. Caso continuemos aí com a geração de empregos, com o país crescendo ou gerando empregos pelo menos, com uma expectativa boa, a tendência é que essas pessoas subam.
como ocorreu com a classe C. Lógico, sempre vai haver menos ricos e mais pobres, mas a tendência é que essas pessoas consigam se inserir cada vez mais, virar uma classe C, por exemplo, e essas pessoas da classe D ascenderem para uma classe D. A classe D já está naquela questão de consumo de telefone celular ou ainda não? Ainda está somente nos itens essenciais? Eu diria que ainda não. Poucos já têm o celular. Talvez poucos ainda tenham máquina digital, né, ou tenham até máquina. Né, grande parte ainda anda de transporte público, quando não a pé. Né, até por isso, mais da metade desse contingente todo está no Nordeste. Então, para nós, das grandes capitais, há essa confusão um pouco entre classe C e D. Mas quando se viaja, por exemplo, para o Nordeste, para o interior dos estados do Nordeste, aí realmente consegue-se perceber aí a diferença entre uma classe C e uma classe D, por exemplo. Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de perguntar ao senhor em relação ao Brasil. O senhor acredita que hoje o Brasil, em comparação com outros países, é um país que está até um passo à frente, porque há um potencial ainda de crescimento, apesar de toda essa crise externa, mas ainda é um país que tem um potencial de crescimento, principalmente internamente? Eu acredito, até se nós compararmos colocando o Brasil como uma empresa. Né? Então, hoje nós teríamos uma empresa com produtos maduros e com produtos ainda a desenvolver. Comparado, por exemplo, com uma empresa que só tenha produtos maduros. Produtos rentáveis, lucrativos ou maduros. Produtos maduros você não tem como crescer muito, né? Já que eles são maduros, o crescimento é mais orgânico. E já empresas que têm produtos maduros em crescimento, a probabilidade dela crescer é muito maior. Então eu acredito sim que o Brasil ainda tem muito a crescer, principalmente por causa do mercado interno, e é um mercado interno pronto. Talvez diferente de países como Índia ou China, onde você talvez tenha até que ensinar o consumidor como consumir. Que muitas vezes, por questões religiosas ou por outras questões, ele nem tenha essa vontade ou ele nem saiba como fazê-lo. No Brasil, não. Existe a demanda, existe a vontade, e agora as empresas perceberam, né, que basta disponibilizar um produto correto, com o preço correto, no lugar correto, né, que as vendas para esse público tendem a crescer. Para finalizarmos, diante deste panorama, o governo tem até adotado medidas não só tentando aí atingir a classe D, mas até mesmo a classe C, que hoje é essa grande classe emergente, em relação a medidas pontuais, até mesmo na indústria automobilística, na indústria de eletrodomésticos, tentando fomentar e movimentar a economia nesse cenário turbulento externo, exatamente para que o país não possa ingressar num turbilhão negativo. Como é que o senhor está vendo aí essas medidas, mesmo que pontuais do governo, para tentar aí sair desse ambiente turbulento? Muitos se comentam, né, nos economistas de formação, então, mas eu acho que são medidas, como você mencionou, pontuais, que não vão resolver o problema a longo prazo. É necessário fazer reformas muito mais profundas, que muitas vezes os governos, ou por iniciativa própria, ou por oposição, ou por não querer se expor demasiadamente, acabam não fazendo. E, por outro lado, eu acho que caso essas medidas pontuais não fossem feitas, a situação estaria ainda pior. Então... Professor Marcos Morita, eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui na programação da Jovem Pan Online, falando sobre este assunto importante, a ascensão da classe D na economia do país. Muito obrigado pela sua participação aqui na programação da Jovem Pan Online. Eu que agradeço. Tá certo. Nós conversamos aqui na Jovem Pan Online com o professor Marcos Morita, falando sobre este tema de economia, marketing, ascensão da classe D no país. Continuem conectados porque informação, prestação de serviço e muito entretenimento vocês têm aqui na Jovem Pan Online.